Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o realismo e o naturalismo, focando agora no Brasil. Até então, nós falamos somente sobre o realismo em Portugal, os autores portugueses. Agora a gente chega ao Brasil, falando então do capítulo 17 do nosso livro didático, e vamos focar nos acontecimentos históricos, principais autores. Hoje, nessa primeira videoaula, vamos dar um enfoque para Machado de Assis, que é o grande, o genial escritor brasileiro, quiçá o maior deles. Então, um contexto histórico. No final do século XIX, no Brasil, foi marcado por três acontecimentos fundamentais: a abolição da escravatura, a proclamação da República e o início do ciclo econômico do café, que disputaria um lugar com a economia baseada na produção de cana-de-açúcar. As artes brasileiras, sobretudo a literatura, refletem essas transformações, além de se inspirarem nas teorias que estavam se desenrolando na Europa, onde a industrialização e o crescimento dos centros urbanos se tornavam uma realidade cada vez mais evidente. Aqui eu tenho duas imagens. Então, a primeira imagem é uma imagem de um navio negreiro, né? E a segunda imagem é uma imagem de comemoração a 13 de maio de 1888, que é a abolição da escravatura, que são momentos históricos e que vão culminar e que aconteceram dentro do período realista. Então, qual é o contexto histórico do realismo no Brasil? Acompanhando as transformações econômicas, políticas e sociais por que passa a Europa, o Brasil, embora com profundas diferenças materiais, enquanto lá se vivia o capitalismo industrial, aqui a sociedade se organizava em torno da produção agrícola e do binômio aristocracia-mão de obra escrava. Também passa por mudanças radicais nesses setores no período que corresponde ao início da prosa realista naturalista, década de 1880. Nós vamos ter a campanha abolicionista intensifica-se a partir de 1850. A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, tem como consequência o pensamento republicano. O Partido Republicano foi fundado no ano em que acaba essa guerra. A monarquia, representada por Dom Pedro II, que já estava no poder havia 40 anos, vive uma vertiginosa decadência. A Lei Áurea, de 1888, aqui tem um errinho de digitação, não põe termo ao problema dos negros, mas cria uma nova realidade: o fim da mão de obra escrava e sua substituição pela mão de obra assalariada, então representada pelas levas de imigrantes europeus que vinham trabalhar na lavoura cafeeira. Originam uma economia voltada para o mercado externo, mas sem uma estrutura colonialista. Aqui eu tenho, então, a Lei Áurea, uma imagem de Dom Pedro II e imagem do fim da escravidão. Vamos consertar aqui, então, esse pequeno probleminha que tem, né, que é 1888, né? E vamos compartilhar novamente a tela com a devida correção, tá? Aqui. Com isso, então, a gente vai observar que essa questão do fim da escravidão, da Lei Áurea de 1858, vai estar bem presente, porque ela acontece no meio desse período realista, no meio do lançamento de todas essas obras que foram publicadas e são marcos históricos da literatura brasileira. Psicologia, ironia e crítica na obra de Machado de Assis. Costuma-se distinguir na obra de Machado de Assis duas fases. A primeira apresenta o autor ainda preso a alguns princípios da escola romântica, sendo, por isso, chamada de fase romântica ou de amadurecimento. A segunda apresenta o autor completamente definido dentro das ideias realistas, sendo, portanto, chamada de fase realista ou de maturidade. Machado foi romancista, contista e poeta, além de deixar algumas peças de teatro e inúmeras críticas, crônicas e correspondências. Machado de Assis, cujo nome completo era Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839.
Filho de pais humildes, seu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes e sua mãe, a açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, era lavadeira. Machado ficou órfão de mãe muito cedo e por isso foi criado pela sua madrasta. Em 1851, seu pai também morreu. Sem recursos para estudar, era autodidata e com apenas 14 anos publicou o soneto A Ilustríssima Senhora D.P.J.A., do Periódico dos Pobres, de 3 de outubro de 1854. Em 1855, seu poema Ela é publicado na revista Marmota Fluminenses. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856 tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858, já era revisor do Correio Mercantil e, em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou o convite de Quintino Bocaiúva. Machado escrevia para a revista O Espelho, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. O primeiro livro que publicou foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Em 1864, com 25 anos de idade, publicou o seu primeiro livro de poesias, Crisálidas. Foi censor teatral em 1862 e, em 1867, foi promovido a ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa, que lhe ajudou na revisão dos livros e com quem esteve casado durante 35 anos. Em 1872, publicou Ressurreição, o seu primeiro romance. Em 1873, tornou-se o primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Continuou escrevendo em jornais e revistas. Seus escritos eram publicados em folhetins, que era a forma como era publicado todas as obras naquele período, porque saía semanalmente um capítulo e depois de todos publicados se compilava e tornando-se livros. Foi o que aconteceu com uma das suas obras-primas, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Entre 1881 a 1897, publicou crônicas na Gazeta de Notícias com outros intelectuais. Fundou, em 1896, a Academia Brasileira de Letras, tendo sido presidente no ano seguinte. Carolina foi a mulher ideal para Machado de Assis. Esgotado pelo intenso trabalho de escritor e funcionário público, Machado sofria de epilepsia e a esposa ajudou-lhe não só nas revisões, mas cuidando dele. Sempre doente e para aumentar o sofrimento, em outubro de 1904, morreu a sua esposa, auxiliar e companheira. Em sua homenagem, Machado escreve o poema A Carolina. Em 1908, licenciado das funções públicas, mesmo debilitado, escreveu seu último romance, Memorial de Aires. Participou do projeto de criação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito seu presidente em 28 de janeiro de 1897, cargo ocupado por mais de 10 anos. No dia 29 de setembro de 1908, Machado de Assis faleceu na casa 18 da rua Cosme Velho, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Aqui uma foto da fachada da Academia Brasileira de Letras, que é atual, até hoje está presente lá. Em síntese, o que a gente falou até agora sobre Machado de Assis? Nós falamos que Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi percussor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um dos seus maiores e mais importantes feitos. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se o grande referência como cronista de sua época. O autor presenciou acontecimentos históricos, como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. Ainda, sua carreira foi marcada por grandes feitos, sendo suas crônicas um deles.
Machado falava muito sobre a sociedade local da época, tendo mais de 40 anos de observação e crítica da sociedade, o que resultou na produção de um total de mais de 600 crônicas. Ainda em vida, conseguiu ascender socialmente, tendo em vista que era nascido de família humilde. Tornou-se um homem muito respeitado, ocupando diversos cargos públicos, foi nomeado cavaleiro e posteriormente oficial da Ordem da Rosa. O escritor epilético, gago e descendente de escravos, nascido em 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 1808. Machado de Assis é considerado, até hoje, o maior escritor brasileiro. Machado de Assis, primeira fase. Pertence a esta fase os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Machado de Assis foi um ótimo crítico literário, principalmente de sua própria obra. Por quê? Porque ele mesmo criticava a sua produção. Portanto, ninguém melhor do que o próprio autor para nos informar acerca da evolução de seus romances icônicos e contos, da fase romântica para a fase realista. Apesar de mais próximo da era romântica, Machado de Assis, em sua primeira fase, quebra com Ressurreição, 1872, alguns traços característicos dos românticos, com uma idealização exacerbada. Entretanto, no período de transição que estava, o autor fluminense não era considerado nem romântico nem realista. As principais características dessa primeira fase são: primeiro, conformismo com os valores da época. Machado de Assis escreve para uma classe burguesa e não se atenta ou busca não demonstrar em sua escrita os valores deturbados da época. De forma geral, o autor compactua com as hipocrisias que, posteriormente, na segunda fase, seriam desnudadas. Segundo, esquematismo psicológico. Os romances inaugurais de Machado geralmente não possuem personagens com profundidade psicológica, isto é, são planos em sua essência. Machado constrói figuras que ficam na dicotomia bom e mal, e, com isso, não há nenhuma discussão realmente profunda a partir desses personagens. Linguagem carregada de lugares comuns. Apesar de haver, em alguns momentos, a utilização de recursos estilísticos interessantes, a primeira fase do autor distancia-se da complexidade narrativa e do uso da linguagem que nós vamos encontrar na segunda fase. É muito complexa. A segunda fase está no nível, digamos, muito elevado em referência à primeira. Depois, o escritor Machado de Assis é da última geração do romantismo e se inspirou nessa primeira escola para criar suas primeiras histórias. Mesmo avesso à rigidez de escolas literárias e criando um estilo próprio e exclusivo, Machado de Assis criou obras com o amor como tema, relações amorosas. Sua primeira obra dessa fase foi Ressurreição, um romance que seguiu de A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Contos Fluminense e Histórias da Meia-Noite. Mesmo com todos os ingredientes do romantismo, nessas histórias já havia o senso crítico e psicológico dos personagens, uma das principais características dos seus textos. Então, Histórias da Meia-Noite, Yaya Garcia, Helena, Contos Fluminenses e A Mão e a Luva. Essas são as obras da primeira fase de Machado de Assis, a fase romântica, digamos assim, o período de transição entre o romantismo e o realismo, mas ainda são obras românticas. A segunda fase. A essa fase pertencem as obras-primas de Machado de Assis, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. A análise psicológica dos personagens, o pessimismo, o negativismo, a linguagem correta, clássica, as frases curtas, a técnica dos capítulos curtos e da conversa com o leitor são as principais características dos textos realistas, ao lado da análise da sociedade e da crítica aos valores românticos, ou seja, ele vai criticar a escola anterior, os exageros, os valores que os românticos pregavam, que ele próprio pregou em determinado momento lá no romantismo. Mas quando ele se encontra como escritor realista, quando ele se encontra como
grande escritor, ele acaba quebrando, né? Como a gente falou, ele mesmo é um grande crítico literário e ele vai criticando as suas publicações, os seus próprios livros. E quando ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele se encontra como escritor realista. E ele começa a ver a sociedade diferente e começa a apontar os problemas da sociedade. Tá? E então são obras que vão ter um cunho mais próximo do real, do que nós vivemos, do que nós conhecemos. Então nós temos 3 capas aqui da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, em sua segunda fase, reinventou o romance brasileiro. Aqui há um aprofundamento no psicológico de seus personagens e a historicidade dá lugar para o íntimo do ser humano, seus anseios, além da própria hipocrisia da sociedade burguesa, desnudada em livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas. As principais características dessa fase são: primeiro, destruição da narrativa linear. O narrador torna-se o centro do eixo narrativo e, portanto, a linearidade do enredo dissolve-se. Machado de Assis brinca com o leitor, que é lançado no meio de dúvidas em relação às personalidades ambíguas dos personagens. Análise psicológica. O interior das personagens é desnudado e o modo de ver o exterior muda conforme as reações psicológicas delas. Um grande exemplo disso é o narrador em primeira pessoa de Dom Casmurro, que, a todo momento, tenta provocar e convencer o leitor de seu ponto de vista. Depois, aparência e essência. Há sempre essa dualidade nas obras machadianas, da segunda fase. De um lado, vê-se o amor em contraponto à incapacidade de amar, a solidariedade frente ao egoísmo, a autenticidade e a dissimulação, a luta entre os valores morais das personagens, o racionalismo e o instinto. O mais interessante, porém, é que toda essa análise não esgota a imensidão das ações humanas descritas nas obras. Depois nós temos a análise dos valores sociais. A ficção machadiana, ao focar no interior das personagens, também permite descobrir os valores das classes dominantes da sociedade brasileira. A vida social que reverbera na obra de Machado de Assis permite discutir sobre diversos temas, como o casamento, a escravidão e a política. Romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas e contos como Pai contra Mãe são a ápice da incisiva crítica social de Machado de Assis. Nós vamos ter ainda a questão do pessimismo. O pessimismo é presente em sua obra, mas essa visão pessimista do autor era decorrente de uma reflexão sem ilusões da realidade. Um exemplo clássico é o fechamento do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, no qual o protagonista afirma: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, após relembrar todos os anos da sua vida fazendo parte de uma classe dominante fluminense. Humor. Machado de Assis recebeu influência de autores ingleses, especialmente no que diz respeito ao humor presente em sua obra. O leitor ri, mas no final fica desolado com os fatos apresentados. A desfaçatez da classe. Por meio de personagens que estão em uma posição social abastada, Machado de Assis consegue denunciar suas imoralidades, seus desvios. Brás Cubas, por exemplo, apresenta diversos fatos em sua narração, que evidenciam o descaramento moral da época. Depois, perfeição expressiva, linguagem machadiana inventiva e com alto grau de refinamento. Mesmo que parte de seu vocábulo pareça antigo, há uma sensação dominante de modernidade estilística. Como se pode notar, há um avanço gigantesco entre a primeira e a segunda fase de Machado de Assis, demonstrando um amadurecimento que permitiu alçar seu nome entre os grandes da literatura brasileira, quiçá da literatura universal. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Dom Casmurro, Quincas Borba, Várias Histórias, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Essas são as obras que pertencem à segunda fase de Machado de Assis, além, claro, de vários contos que não aparecem aqui, que estão dentro dessas, digamos assim, dessas produções.
Princípios da obra de Machado de Assis. Tá? Principais obras de Machado de Assis. Falando agora de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que abre o realismo no Brasil, publicado em 1881. A grande inovação que este romance traz não apenas à literatura brasileira, mas à literatura universal reside no fato de que seu narrador encontra-se morto, ou seja, é um defunto narrador. O defunto narrador, Brás Cubas, narra sua autobiografia em primeira pessoa. O personagem é um filho da elite carioca no final do século XIX, que, apesar de suas ambições, chega à conclusão de que não realizou nada digno de nota durante a sua vida. Aqui temos a capa de algumas publicações desse livro, de algumas edições. Ainda, outro ponto interessante do livro é que, em geral, os escritores dedicam suas obras a pessoas ou escrevem uma epígrafe para indicar o tom ou a temática do romance. No caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador, ainda antes do romance, faz a sua dedicatória fúnebre. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Observem o teor dessa dedicatória. Teor realista ou teor frio dessa dedicatória. O romance, propriamente dito, inicia com o velório de Brás Cubas, quando o narrador faz um relato do que aconteceu no momento em que faleceu de pneumonia e fala dos que estiveram presentes em seu velório. É no capítulo 9, intitulado Transição, que iniciam os fatos. Brás Cubas relembra de sua vida desde a mais tenra idade e conta ao leitor sobre sua infância, endiabrada e a paixão por Marcela, uma prostituta na adolescência, fato que levou a família a enviá-lo para estudar em Coimbra. Aqui uma imagem. Esse romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi transformado em filme. Existe o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Recomendo que vocês assistam, procurem esse filme e assistam o filme para ter um contato, ter uma síntese muito boa da obra. Mas melhor ainda, se vocês procurarem o livro na íntegra e lerem ou uma adaptação ou a obra original. Eu vou disponibilizar, junto com esse material, um site que é machadodeassis.gov.br, que é um site do governo dedicado a Machado de Assis. Tem a obra completa dele lá, disponível para download, vídeos que falam sobre a vida e a obra dele. Então, é um canal muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre Machado de Assis. Após seu retorno ao Rio de Janeiro, ocorre a morte do pai, a discussão de sua herança com a irmã e o cunhado, e o plano de casamento com uma moça chamada Virgília. No entanto, Virgília prefere casar-se com um aspirante a político. Mesmo assim, os dois tornam-se amantes, encontrando-se às escondidas na casa da costureira Dona Plácida. Na mesma época, Brás encontra, por acaso, pelas ruas do Rio de Janeiro, seu amigo de infância, Quincas Borba. Borba afirma em seu delírio ser o criador de uma nova filosofia, o humanitismo, que justificaria determinados atos de guerra na busca pela sobrevivência de um dos lados. Quincas Borba, então, o mendigo, surrupia o relógio de Brás Cubas enquanto os dois se despedem. Virgília e o marido mudam-se para o norte e Sabrina, irmã de Brás, arranja uma noiva para ele. No entanto, a moça morre de febre amarela. Brás Cubas torna-se deputado e, ao se candidatar a ministro, acaba fracassando. Após diversos fracassos e tristezas, o personagem resolve fazer uma última tentativa de sucesso, criar um remédio, o emplasto Brás Cubas, que, segundo seu autor, curaria todas as doenças. Ironicamente, Cubas falece de uma pneumonia enquanto estava trabalhando em seu remédio. Desolado, só resta ao defunto pensar sobre a sua vida e chegar à conclusão negativa, de que pouco realizou. Uma das passagens mais famosas de sua literatura é justamente a do final do romance, quando Brás informa que este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui cáfila.
Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somada umas coisas a outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Observem a profundidade do final deste capítulo, né? A questão do pessimismo, da negatividade, que a gente viu que era uma das características dessa segunda fase realista. Agora vamos falar um pouquinho sobre Quincas Borba, publicado em 1891. O personagem que dá nome ao romance é o mesmo que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O mesmo tempo em que se encontrava miserável no Rio de Janeiro, o filósofo era dono de uma imensa riqueza. No romance Quincas Borba, Rubião, um humilde professor no interior de Minas Gerais e enfermeiro de Quincas Borba, recebe a herança do translocado criador da filosofia chamada humanitismo, com a condição de que cuidasse do cachorro do filósofo, também chamado Quincas Borba. Aqui uma capa da obra. A mudança de vida de Rubião, então, a chamar a atenção da sociedade, que começou a visitá-lo, aproveitando-se de sua ingenuidade. Ao viajar para o Rio de Janeiro, Rubião conheceu um casal, Cristiano e Sofia, que, ao se verem frente a um provinciano ingênuo, armaram um plano para se aproveitar da fortuna de Rubião. Sofia se insinuou a Rubião, mas quando este declarou seu amor, ela o recusou. No entanto, o casal não cortou laços com o herdeiro de Quincas Borba, por ainda nutrir interesse na sua herança. Por fim, em função do amor não correspondido por Sofia, Rubião acabou enlouquecendo. Tá? Algumas imagens aqui da obra. A trajetória de ascensão e derrocada de Rubião comprova a tese do humanitismo. Rubião não sabia como lidar contra aqueles que se esforçavam ao máximo para tirar-lhe as batatas, isto é, a riqueza que herdara do criador da filosofia do humanitismo. Rubião morre louco pensando ser Napoleão III. Até nisso, Rubião demonstrava sua mediocridade face à sociedade de sua época. Tem algumas imagens ainda de Quincas Borba. Depois a gente vai falar de Dom Casmurro, a célebre obra que fica a questão da dúvida. Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Que é o grande debate que nós temos até hoje. Não tem como falar de Machado de Assis sem entrar no quesito, traiu ou não traiu. E aí nós vamos ficar dias, meses, anos debatendo e cada pessoa vai ter um conceito diferente, uma visão diferente, depende de cada momento, de cada leitura. Então, considerado o último romance da trilogia realista de Machado de Assis, Dom Casmurro conta a história de amor entre Bentinho e Capitu, dois vizinhos e amigos de infância. O casamento entre eles e a suspeita de traição, após Bentinho perceber que seu filho, com Capitu, é parecido com Escobar, um amigo do casal. As crises de ciúme de Bentinho levam à separação do casal e tanto Capitu quanto o filho Ezequiel acabam morrendo. A primeira na Europa, o segundo de tifoide, em uma viagem ao Oriente Médio. Aqui uma capa de Dom Casmurro. Muito já se discutiu e ainda se discute acerca do assunto. No romance, que é narrado em primeira pessoa, Bentinho tem certeza de que Capitu o traiu. No entanto, como temos apenas a visão e a voz do narrador-personagem, não sabemos se sua suposição estava correta. Ao passo que Bentinho é, desde pequeno, um garoto mimado, teimoso e rabugento, que recebe o apelido de Dom Casmurro, Capitu é uma menina cheia de vida, aventureira, comunicativa e sedutora. Além do enredo original e das discussões levantadas, Machado, neste romance, faz um perfil psicológico dos personagens e uma análise comportamental dos indivíduos da sociedade de sua época.
Ainda, a próxima obra, Memorial de Aires, 1808. Último livro de Machado de Assis. Não possui um enredo linear. É composto por uma série de entradas de diário, contando diferentes episódios do Comendador, semelhante à forma de composição de Memórias Póstumas de Brás Cubas entre os anos de 1888 e 1889. O narrador-personagem já havia aparecido no romance Esaú e Jacó. Em Memorial de Aires, o romance gira em torno do casal de velhinhos Aguiar e Carmo, sua rotina e suas tristezas, como o fato de não terem tido filhos. Há quem diga ainda que o Comendador é um alter ego de Machado de Assis e Dona Carme de Carolina, sua esposa. O livro é objetivo de controvérsias por ser pessimista em relação à velhice e ao mundo e por mostrar um narrador alheio à sociedade carioca da época, que fervilhava com a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, e com a proclamação da República, em 1889. Dois acontecimentos muito importantes para a história do país. A polêmica em torno do livro deve-se ao fato de que Machado, neste romance, demonstra indiferença com os ideais abolicionistas da época, o fato de um enredo acontecer em um ambiente doméstico da elite carioca, ligada à monarquia, foi entendido como um descaso com os acontecimentos sociais tão importantes de sua sociedade, por meio de um narrador de visão limitada e parcial. E com isso, a gente termina essa videoaula sobre Machado de Assis. Junto com o material, com essa videoaula, eu vou disponibilizar um site que vai trazer toda a obra de Machado de Assis e outros vídeos falando sobre esse escritor e suas principais obras. Espero que vocês tenham compreendido, tenham assimilado pelo menos o mínimo necessário sobre esse grande e talentoso escritor brasileiro. Forte abraço e até o próximo encontro.